Pessoal, boa noite, estamos aqui novamente. Agora é a segunda parte da aula em que vamos conversar sobre o projeto planejado pelos professores do Seminário Integrador, né? Vou abrir aqui o documento. Carlos, voltou a chover aqui, tu quer abrir aí? Pode ser. Deixa eu abrir aqui. Eu estou com medo de cair. Ó, o Marcos está passando por um temporal lá onde ele está e já caiu umas 2 vezes. Tá segurando bem, que não caiu nenhum durante a aula. Depois das 7 não caiu mais. Vou pegar aqui também. É que tá lá na rota mesmo, né? Não está na rota. Vou abrir Só. aqui, então. Tá no... Não, eu tenho ele aqui. É É estudo de caso mesmo. Tá, URL, comunicação. Vai tirar logo esse comunicação e expressão? Das outras disciplinas? Não, abre aí, eu vou tirando. Beleza. Vou abrir aqui também. Então, fechou. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar, galera, porque corre o risco do Marco cair. Então, se a chuva lá tá... Ele já caiu umas 2 vezes antes de começar a aula. E é melhor evitar. Vou apresentar. Aí você... Já removi a parte de baixo. Tu tá aí na parte de cima? Tô... 22. Tá, beleza. Esse aqui, compartilhar. Enxergando aí, pessoal? Apareceu, Marco? Sim, apareceu. Só tá pequeno. Beleza, vou tentar dar um zoom aqui, calma aí. O zoom, Um zoom aqui. Tá dentro da tela? Deixa eu ver aqui, né? Vou dar um zoom, calma aí. Pode aumentar um pouquinho Aumenta mais. Janela também. Melhorou aí? Acho que tá bom, né? Conseguem ler, pessoal? Conseguem visualizar aí? Aumenta um pouquinho a janela, Carlos, por favor. Tá, janela. Eu vou aumentar aqui. Entendi. Vou botar o F1. A janela mesmo. Entendi. F1. Aí. Isso. Então, pessoal, o contexto, tá, do trabalho do Seminário Integrador, ou do projeto integrador, do Seminário Integrador, a gente vai simular que vocês pertencem a uma startup. O nome da startup é Data Ethics, ou seja, é uma startup que trabalha com dados e tem uma preocupação com a ética, tá? Quais são as preocupações éticas que geralmente as pessoas, as empresas principalmente, se preocupam na atualidade? É a respeito da privacidade dos dados, a segurança dos dados. Às vezes a gente toma muito cuidado com os nossos dados, mas a gente faz compras, a gente tem conta em banco, e às vezes o banco ou as empresas que a gente faz compra têm os dados vazados e não adiantou a gente ter cuidado com os dados, porque um terceiro acaba vazando nossos dados. Então, aí esse é o contexto. Aí vamos lá, vamos ler aqui o contexto, do jeito que está especificado no documento que vocês vão receber daqui a pouco. Aí vem, em uma cidade tecnológica emergente, 5 jovens recém-formados, vocês, se unem para criar a Data Ethics. Então, vocês vão criar uma empresa chamada Data Ethics. Criar dentro da historinha aqui, tá, da nossa vivência. Quem é a Data Ethics? É uma startup voltada, focada em desenvolver softwares com uma abordagem ética e centrada no usuário. Eles, no caso vocês, perceberam uma lacuna no mercado. Muitos sistemas coletavam dados dos usuários sem transparência, levando a preocupações sobre privacidade e o uso indevido de informações. E vou dar um exemplo bem real, tá? A gente vai na farmácia, a farmácia que é o CPF da gente. Eu só quero pagar, eu só quero o remédio e pagar, eu não quero dar meus dados ali, né? Então, coisas assim que a gente
que são preocupações éticas sobre dados, que a gente quer fazer vocês começarem a refletir, que é algo que vai ser uma vivência, tá? No dia a dia, no cotidiano, de quem lida com o desenvolvimento de software. A gente não deve, na atualidade, requisitar uma informação, um dado que a gente nunca vai usar. Tá? Aí vai lá, o desfecho. Data Ethics quer desenvolver um sistema inovador que ajude os usuários a gerenciar e entender melhor seus gastos mensais, com uma diferença crucial. O sistema deve ser totalmente transparente sobre quais dados são coletados e como são usados. Além disso, o sistema deve ser intuitivo, fácil de usar, acessível para todos, independente de sua familiaridade com a tecnologia. Bem ousados. É a equipe de TADES, né? TADES. Ou seja, é uma startup, vai entregar inovação, está em algo bem nichado e vai entregar uma solução a respeito disso. Aí vem o desfecho. Ao integrar a equipe da Data Ethics, vocês devem abordar cada um dos desafios interdisciplinares apresentados. Vocês devem desenvolver um protótipo do sistema, criar um plano de comunicação, garantir que o software esteja em conformidade com as leis de proteção de dados, a LGPD, e, finalmente, apresentar uma estratégia para coletar e analisar dados de uso do aplicativo, ou do programa, né? Uso do sistema. Dentro do contexto de estudo de caso, Data Ethics, cada disciplina terá um foco específico para a avaliação e uma entrega correspondente. Aí vejamos detalhadamente a avaliação e entrega por disciplina. Eu e o Carlos, a gente acabou de apagar a parte das outras disciplinas, a gente vai deixar que cada professor apresente a parte que cabe à própria disciplina, tá? Exato. Até porque, pessoal, a gente tem turma 1 e turma 2, né? A turma 1, nesse momento, não vai ser avaliada em certas disciplinas, né? A turma 2 tem que fazer todas as disciplinas e a turma 1 não vai ser avaliada em front-end, IHC e legislação, né? Então, nesse momento, a gente vai ter uma diferença. Então, a gente vai deixar aqui focado. Como o nosso trabalho é realmente de programação, o trabalho das duas turmas vai seguir o mesmo parâmetro e vai ser representado aqui agora. A turma que tem que fazer as atividades, vocês vão fazer de comunicação e expressão e de só comunicação e expressão. A turma 1 vai fazer junto com essa tarefa, beleza? Então, por isso que a gente separou, para ficar evitando confusão na hora de consultar, isso aqui é só programação mesmo, beleza? Show. Continuidade, aí, né? pessoal, a gente tem 3 contextos. Aí, como que funciona agora? São 3 contextos diferentes, cada contexto vai precisar fazer código, Lucas. Sim. É a parte que entra agora, tá? Então, são 3 contextos, cada contexto explica uma necessidade de programação dentro de um escopo específico, e vocês vão escolher um dos 3 contextos, cada equipe vai escolher um dos contextos e trabalhar em cima do contexto. Está bem desenhadinho o que é para fazer em cada um dos contextos, tá? Então, os grupos são de 5, né, até 5, e aí cada grupo vai escolher um dos 3 contextos. Primeiro contexto, simulação do perfil de usuário. Segundo contexto, sistema de feedback para o sistema. E terceiro contexto, simulador de configuração de privacidade. E aí vamos entrar agora em detalhe para cada um dos 3 contextos. Essas dúvidas operacionais a gente vai falar, tá, Lucas? Isso. É no dia 27 e 28 de novembro. A gente vai chegar nesses detalhes operacionais. Vamos compreender, por favor, o contexto e o que vocês devem fazer
questão de prazo, pontuação, entrega, como que vai ser a resolução de dúvidas, as partes operacionais a gente vai falar ainda hoje também, tá? Se ficar qualquer dúvida, quando chegar nessa parte operacional, vocês vão chamando, que a gente só vai encerrar quando a gente resolver as dúvidas que forem apresentadas, tá? A gente não tem pressa de encerrar a aula, não. Cada grupo vai escolher um dos, viu, Luiz Fernando? Cada grupo escolhe um e vai resolver este um que resolveu. Os outros dois vocês não vão lidar. Isso. É como se vocês estivessem delimitando o escopo de trabalho de vocês, que é o que acontece no mundo real. Olha, essa equipe vai fazer tal coisa. Aí daria até para definir papéis, um vai fazer teste, um vai fazer escopo, um vai fazer o planejamento, um vai fazer o ML. No mundo real, teria esses papéis, tá? Aqui a gente vai trabalhar em equipe, porque o propósito é que todo mundo aprenda a programar por enquanto, né? Mais para frente, vocês vão passar por essas outras etapas. Engenharia de software, todo mundo vai fazer o ML, todo mundo vai aprender a fazer, pensar em projetar sistema, né? Então, vamos lá. Primeiro escopo, ou primeiro contexto. Então, se a equipe de vocês escolher, eu vou trabalhar com simulador de perfil de usuário. O que que a simulação do perfil de usuário vai fazer? Então, está aqui o que é para fazer. Logo em seguida, por que tem que fazer e o que tem que entregar. Para cada um dos três contextos, a gente tem essas três coisas, tá? Então, a descrição. Os desenvolvedores da Data Ethics devem criar um sistema simples que permita ao usuário criar e gerenciar um perfil, incluindo informações básicas como nome, e-mail, preferência de privacidade. Classes que são, aqui são sugestões nossas, tá? Vocês vão ter liberdade de fazer as coisas de vocês. Como sugestão, classes relevantes podem incluir perfil, preferência de privacidade, histórico, transação. Então, preferência, privacidade, histórico, transação. Tá com nome igual, a gente cria nome de classe. E mais, né? Algumas outras classes mais. Aí vem aqui, isso é o que pede para este primeiro contexto. Criar um sistema simples que permita ao usuário criar e gerenciar o seu próprio perfil dentro do sistema. Então, o usuário que vai dizer, imaginem um sistema que o usuário diz qual tipo de informação ele quer fornecer. Então, ele tem capacidade de dizer, não, o meu CPF eu não quero fornecer para esse sistema. Então, é outra coisa que ele vai fornecer. Mas, assim, dentro do sistema você pode especificar, não, estes itens são obrigatórios, mas o usuário pode permitir que ele inclua, mas ninguém visualize. Então, coisas desse tipo que são interessantes e estão abertas para a criatividade de vocês. Vocês podem especificar na solução de vocês, olha, tais valores, tais campos, tais atributos são obrigatórios, estes aqui são opcionais, e dentro dos obrigatórios, se o usuário quiser ocultar, ele pode. Então, essa classe aqui, ó, preferência e privacidade, é justamente dando a ideia disso aí. Vocês podem permitir, dado que é um sistema de privacidade, questão de muita preocupação com questão de dados, a gente pode abrir espaço para a criatividade de exigir uma coisa, mas garantir que ela não seja visualizada por qualquer um. Qual o propósito? Aí vem. Os desenvolvedores devem utilizar os conceitos básicos de classes e objetos em Java, bem como enfatizar a importância da privacidade e ética na programação. Então, este é o propósito deste primeiro cenário. A avaliação. Os desenvolvedores devem demonstrar a capacidade de criar
editar, visualizar perfis, garantindo que as preferências de privacidade sejam respeitadas. Então, está aqui, ó. Criar, editar e visualizar perfil. A gente vai, para quem desenvolver o primeiro cenário, a gente vai buscar essas 3 coisas aqui. E isso dá liberdade para vocês criarem diversas formas de visualização, brincar com a classe, preferência, privacidade. Olha, pode visualizar, mas não é qualquer um. Coisas assim estão abertas para vocês trabalharem. Alguma dúvida aqui? Algum comentário aí, Carlos? Complementar? Eu tenho, pessoal. Vocês Então, verem como essa questão da ética e tudo dentro do sistema é complicada. Imagina o seguinte, você criou um sistema, o cara criou um perfil, bota um usuário e uma senha, e você armazena essa senha em texto claro para na hora que tu quiser acessar o sistema dele, que tem a senha. Entende? É isso. Então, o programador tem muito poder na mão dele, né? O cara que desenvolve a ferramenta, o cara que desenvolve isso aqui, tem muito poder em mãos. E a ideia é que vocês visualizem isso, né? Um administrador, você criar um perfil de administrador que pode tudo, né? Que, ó, eu posso visualizar todos os dados, independente de quem seja. Um usuário comum que não pode ver nada. Então, a ideia desses perfis, esse simulador de perfil de usuário, é essa visão de vocês. E a parte ética é disso. Calma aí. Eu falo para o usuário que eu não permito, né, que ninguém vai ver. Mas aí eu tenho uma brecha ali que é uma falha, né? Acaba sendo a quebra do acordo que você fez com o usuário. Quando ele digitou aquilo, você disse que não deixaria ninguém usar. E, de repente, você pode ter criado um mecanismo para que alguém possa usar. Então, parte ética. Só esse detalhezinho mesmo, Marco. Beleza. Algum comentário aí, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. A gente está aqui para tentar apresentar e vocês entenderem o fluxo. Não, pessoal, não. A gente nem apresentou a interface para vocês, né? A gente não mostrou nada gráfico. Então, a ideia é o que já foi feito hoje mesmo, né, Marco? A ideia é texto, entendeu? É o que a gente tem. Console, prompt. Console, digite 1 para fazer isso, digite 2 para fazer aquilo, entendeu? Aquela ideia do menu. A ideia do menu que a gente fez hoje. Beleza? Interface exigiria coisas que a gente não viu. Ele não pode, né? E não tem como ver, né, Marco? Tipo assim, não tem. Não é a hora, né? Entendeu? Vocês vão programar, aí qual que é a diferença do que vocês vão fazer para com interface? É só porque vocês não vão estar chamando as interfaces, mas o código, as classes, o funcionamento é para ser o mesmo. Igual. Entendeu? Eu vou clicar, vai ter um menuzinho que eu vou clicar nos números e tal, em vez de ter um mouse, clique aqui para isso, clique aqui para aquilo, você vai ter um menuzinho, olha, digite 1 para criar um perfil, 2 para poder visualizar um perfil, 3 para fazer não sei o quê, entendeu? Aí, tipo assim, eu estou dando aqui já a visão de como ele tem que funcionar, mas se resume a isso, beleza? Todos os 3 cenários é para trabalhar dessa forma. Console, como a gente já trabalhou em todos os códigos até agora na disciplina, entendeu? Não vamos pedir nada a mais, nada além do que a gente está trabalhando na disciplina, não. Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Segundo contexto. Sistema de feedback para o sistema. Sistema de feedback para o... Não, era para... É que estava aplicativo, né? Eu coloquei... Do sistema. Feedback do sistema, né? Feedback do sistema. Feedback para o sistema. Isso. Então, vamos lá. Esse segundo contexto. Aí vem aqui. Simulador, Marco. Põe simulador. Simulador de feedback. Tudo dá como simulador? Tá. Então, simulador de feedback para o sistema. E aí, o que isso aqui vai fazer? Considerando a importância da usabilidade e feedback do usuário para a Data Ethics,
agora vocês são desenvolvedores, devem criar um módulo que permita aos usuários enviar feedback sobre o sistema. Olha só, o feedback não é sobre a empresa, não é sobre a Data Ethics, é sobre o sistema. Olha, o sistema, ele está exibindo meu CPF, eu não quero. Coisas assim, tá? Aí vai lá. Para que um sistema, para que se exista uma aplicação que gere feedback sobre o sistema, como sugestão, classes sugeridas. Classes relevantes podem ser feedback, usuário, categoria de feedback. Então, eu posso ter categoria de visualização de dados, disponibilização de dado incorreto. Eu posso ter erro ao exibir meu nome. Ou, por exemplo, no campo senha, quando eu digitar a senha é exibida e deveria aparecer asterisco ou bolinha. Então, o usuário que dá esse tipo de feedback. Então, vocês vão conversar, bolar uma forma de criar um sistema de fornecer feedback e implementar isso. Como é que simula, se vocês fizerem isso? Vou simular que o usuário vai dar um feedback. E aí, pelo prompt, fornecer feedback, vai ser então, fornecer feedback, menu 1, aparece lá. O feedback é de qual categoria? Exibe as categorias. Você escolhe uma, pode ser um número que está associado à categoria, e depois vem o espaço para digitar a categoria. Guardou numa string. Está feito o feedback. Tá? Não é complexo. No primeiro momento pode assustar, mas é só por falta de raciocinar sobre o que está sendo pedido. As categorias, galera, pode entrar toda essa parte de um elogio sobre o sistema, uma reclamação sobre o sistema, entendeu? Então, são categorias que vocês vão poder criar desse feedback. Pode continuar, Marco. Isso. A gente também teve o cuidado de colocar coisas que são respondíveis com as estruturas que a gente vai visualizar até a data, até a aula de collection. Da aula de collection para frente, a gente não tem nenhuma dos requisitos aqui que use aquelas estruturas, tá? Então, tá bem amarradinho o sistema para que vocês consigam fazer com muita segurança. E aí vem, propósito, familiarizar os desenvolvedores, que são vocês, com a interação usuário-sistema e a importância de coletar e gerenciar feedbacks de forma ética. Feedback de forma ética. E um exemplo, se você der um feedback negativo a respeito de um sistema, talvez não seja interessante a pessoa que recebeu o feedback identificar quem fez o feedback. Tá? Aí, então, pode ir de forma anonimizada quem fez o feedback. Na hora de mostrar o usuário do sistema que recebe feedback, eu quero um relatório. Aí tem lá, feedbacks negativos. Aí tem esse aqui. Quem foi que fez? Tem lá um monte de asterisco, mesmo existindo no sistema o nome de quem fez. Essa é a preocupação da Data Ethics, tá? E são preocupações que são fáceis de deduzir, que deveria ser assim, e nem sempre é, tá? Por isso, uma coisa boa desse trabalho para vocês. Aí vai lá. Avaliação. Os desenvolvedores, vocês, da Data Ethics, devem ser capazes de coletar feedbacks, categorizá-los e listá-los, garantindo que os dados do usuário sejam mantidos, anonimizados, se desejados. Então, na hora que eu forneço o feedback, eu, usuário do sistema de feedback, se eu desejar que eu quero ficar anônimo, eu devo ficar anônimo. Se eu falar, não, eu quero que entre em contato comigo, eu quero garantir que vá o meu nome. Então, eu vou fornecer o nome e o sistema vai permitir que eu seja contactado. Tá?
Então, o que a gente vai avaliar aqui? Então, se o sistema consegue coletar o feedback, categorizar e exibir. Então, 3 coisas também igual na primeira. E aí, galera, já pensando no nível programacional, o que é esse feedback? Poxa, mas o que é? É um objeto. Vocês vão criar uma classe, vão instanciar dois, tipo assim, a gente não tem banco de dados, perceba, a gente pensar em gravar arquivo, fazer algo assim, mas vocês vão ver isso lá no final, falar, não vamos mexer com isso, porque vai só enrolar, certo? Vocês vão aprender a gravar em arquivos, vão aprender, mas a gente resolveu não mexer com isso agora. Então, vocês podem criar lá, tipo, no programa de vocês, desse aqui, ó, professor, meu problema é o seguinte, eu colho 3 feedbacks, eu entro, eu vou instanciar 3 usuários, aí você vai lá e dá, toda vez que eu rodar o programa, ele vai instanciar, botar nome, usuário, pá. E aí você vai fazer os feedbacks. Eu também tenho 3 feedbacks. Feito isso, aí eu vou testar a ferramenta, né? O seu tutor vai testar, ele vai poder dizer, não, eu quero listar. Será que ficou anônimo mesmo? Deixa eu listar aqui. Só o que foi cadastrado por você, entendeu? Está em memória. Eu vou consultar aquele objeto. Objeto 1, tá? Eu disse que vai ser anônimo. Apareceu como anônimo. Objeto 2, entenderam? Vocês já imaginarem como que vocês vão fazer isso. Então, você vai fazer um cadastro, vai jogar lá dentro e vai separar. É um objeto. Esse objeto é para ser anônimo. Esse objeto não é mais anônimo. E vai dar seus sets e seus gets dentro desse objeto. Beleza? Entenderam aí? É porque às vezes parece ser muito complexo, uma coisa gigantesca, e no final das contas é o que vocês fizeram, é o que a gente fez lá do Guerreiro, é o que a gente fez com brincadeira no carro. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Só que a gente está pedindo outros dados, entendeu? É o que a gente já fez, é o que vocês já fizeram. Aqui não tem nada. O que vai ter aqui, pedido até agora, que eles não viram ainda? Nadinha. Nada, herança, não tem nada. Tudo que tem aqui, vocês já viram em aulas anteriores. A gente vai melhorar, vai dar dicas para vocês de melhorias e tudo durante as próximas semanas, mas aqui é totalmente implementável por vocês sem muito sufoco, entendeu? Vai dar trabalho, não estou dizendo que vai ser fácil não, viu? Dá trabalho. Vocês, como programadores, vão ter dificuldade de saber botar um if lá e o negócio não vai entrar, e vão suar um pouquinho nessa parte, mas realmente é desenvolvimento como profissionais da área. Ok? Não dá para dar um enter bem aqui para juntar, fica mais fácil, viu? Tá, depois a gente, antes de publicar, organiza. Vamos ver errado. Só para... Isso. Vai lá. O terceiro cenário, simulador de configurações de privacidade. Então, é um terceiro cenário. Qual é o contexto desse cenário? Dado o foco da Data Ethics, na transparência e ética, os desenvolvedores devem criar um simulador que permita aos usuários ajustar e entender suas configurações de privacidade. Então, é como se fosse a gente chama de feature ou um recurso do sistema que ele permite que o usuário teste como é o perfil dele. É igual, no caso, para o professor, tá, do Portal Educa, a gente pode visualizar a nossa página sendo perfil de aluno ou sendo perfil de professor, e muda toda a forma de visualização. Aqui é como se fosse isso, só que dentro do contexto da aplicação da Data Ethics, tá? Então, a gente vai criar um mecanismo da pessoa testar. Se eu estiver com tal nível de privacidade, o que exibe do meu perfil? Se eu pedir para anonimizar meu CPF, o que fica do meu perfil? O sistema vai pedir o CPF? Aí, são coisas assim que vocês vão refletir, tá? Como sugestão também, 3 classes, mas não são limitadas a essas 3, vocês têm liberdade de criar mais classes, tá? Vai lá, como sugestão, classes como configuração, privacidade, opção, privacidade e usuário seriam relevantes. E aí,
geralmente vocês vão precisar criar essas classes e imaginando o que cada uma faz, quais os métodos existem em cada uma, e depois vocês vão criar, instanciar um objeto usuário, por exemplo, e testar, de acordo com as configurações e as opções de privacidade, o que deve existir dentro do perfil do usuário de vocês. E aí essa simulação vou criar o perfil de um usuário, vou alimentar este perfil, e depois eu vou instanciar diferentes formas de configuração da privacidade e verificar como que fica cada uma. É como se fosse um menu de exibir meu perfil. Aí eu vejo lá, aí eu vou e escolho alterar minhas configurações de privacidade. Eu vou e mudo as configurações, depois exibir o perfil de novo, e eu vejo o que é que muda. Essa simulação que está sendo pedida aqui. Qual o propósito? Trabalhar os desenvolvedores, vocês, tá? A importância da privacidade e como traduzir requisitos de privacidade em funcionalidades de software. Isso é algo importante e que vai, em algum momento da vida profissional de vocês vão chegar nesse contexto aí, tá? É natural isso. E aí, o que que a gente vai avaliar? Os desenvolvedores devem demonstrar como o usuário pode ajustar suas configurações, visualizar o que cada configuração significa e como o sistema respeita essas escolhas. Novamente, 3 coisas estão sendo pedidas, tá? Ajustar, visualizar e respeitar as escolhas do usuário. Então, 3 coisas também são pedidas. Para todos os 3 cenários, 3 coisas principais estão sendo pedidas. E aí, esses são os 3 cenários. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Professor, gostei de mais de um, posso fazer 2? E aí, o que ficar melhor vale minha nota? Não pode não, tá, gente? Escolhe um e faça bem feito. Achei que eu podia dizer que ficar triste, porque não pode fazer os 2. Pessoal, alguma dúvida sobre esse formato? Fiquem bem tranquilos, né? Eu queria deixar isso, enfatizar isso mesmo. Pode falar, Valmir. Então, no caso, a pessoa tem que escolher só um, entre os 2. Entre os 3, só um, e vai fazer ele completo. Só isso, minha dúvida. Beleza. Pessoal, aí a entrega final de vocês, tá? É um protótipo funcional do sistema, ou seja, é o seu, sua pasta compactada com as classes Java, tá? Todos os arquivos .java compactados, carregando as estruturas. Então, se você fez com pacotes, é interessante que mantenha essa informação no topo do arquivo. E, preferencialmente, o código documentado. O que é um código-fonte documentado? No início do arquivo, vocês vão colocar um comentário que descreve esta classe tem tal propósito, isso, aquilo, outro. Antes de cada método, também tem um comentário falando de forma breve, o que aquele método, qual a principal ação que aquele método deve fazer. Preferencialmente, pessoal, cada método só faz uma coisa, tá? Dentro de princípios de boas práticas de programação, o método só faz uma coisa sempre. Vou falar, Carlos. Responder a Maria aqui? Respondi. Maria, o código, complementando, né, o código vai ser exatamente, como já tinha até falado anteriormente, não vão pedir nada que vocês não fizeram ainda, entendeu? Hoje, se vocês querem pegar hoje, tem que começar a brincar nisso aqui, todos os requisitos que vocês têm para desenvolver esse projeto já estão praticamente acessíveis a vocês. A herança, o polimorfismo, o uso do console, tudo isso já foi visto nas aulas anteriores. Então, já seria
totalmente impossível vocês desenvolverem o trabalho só com o que tem hoje. Nas próximas aulas a gente vai dar mais dicas, vai estar apresentando outros mecanismos que de repente pode dar, mas hoje já seria possível desenvolver a ferramenta, beleza? Usando o que já foi apresentado na disciplina. Exatamente. Então, pessoal, a respeito do código, vocês vão entregar o código-fonte, .java, compactado, e dentro do código, o código organizado e documentado, tá? Tem documento escrito? Tem também, não tem, Carlos? Tem. Que aí vai ser junto com Comunicação e expressão. comunicação e expressão, exato. A gente vai deixar para fazer junto, né? Fica mais fácil para tratar. A gente vai trabalhar mesmo diretamente o código. E vai ter uma apresentação, galera. Vai ter uma apresentação. Seguindo o nosso ritmo de seminário, vocês vão apresentar. Dentro do seminário, as disciplinas vão trabalhar essa mesma data ética. Em todas elas, para ter esse contexto da data ética, que vocês vão ter uma apresentação sobre a data ethics. E vocês vão avaliar, cada disciplina vai fazer análise do seu papel. Nossa disciplina de programação orientada a objetos é esse cenário aqui. Entendeu? Pode falar, Genival. Foi erro. Genival, tá aí? Vou achar a mão dele. Não tá. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem alguma dúvida sobre isso aqui, é bom já tenta tratar agora enquanto está gravando, entendeu? Vai ficar gravado, vai estar na aula amanhã. Então, se tiverem, é bacana a gente já tentar tirar essas dúvidas, porque de agora em diante a gente vai ter, vamos estar andando com as aulas de novos conteúdos, né, que vão estar saindo toda semana para vocês, e vamos ter essa atividade que vai ter que ser realizada, né? Vamos ter esse seminário, que aí a ideia é que vocês consigam fazê-lo tranquilamente. São 5 pessoas, até 5, né? Segue o mesmo roteiro, galera, dos seminários que a gente já teve, entendeu? Segue o mesmo formato, o mesmo padrão. Tem sim, Pedro. Bastante. Sim. A gente quer, inclusive, vou tratar, vamos organizar ainda algumas coisas, mas a ideia é que a gente consiga fazer um acompanhamento para o seminário, né? As aulas, a gente vai ter outras aulas, né? Eu acho que ainda tem mais 2, né, Marco? 2 ou 3 síncronas mesmo. Mas a ideia... 3 síncronas. Tem 3 síncronas ainda, né? Então, a gente vai ter essas 3 aulas, mas a ideia é que eu consiga fazer um acompanhamento seminário com vocês mais próximos. Eu estou até vendo aqui ainda, de repente a gente pegar toda quarta-feira, uma meia horinha, a gente sentar aqui e tentar ajudar vocês com o desenvolvimento. Mas não vou dar aula, entendam isso, não é para dar aula, é para a gente tirar a dúvida. Professor, eu estou tentando fazer, você está dando. Opa, pois vamos fazer, entendeu? A ideia é que a gente consiga isso, para vocês realmente virem já com dúvidas, virem mexendo no projeto, e eu poder tentar tirar essas dúvidas de como desenvolver, dar dicas do que pode acontecer, e o projeto realmente caminhar. Até porque algumas coisas do projeto vai contar ponto para vocês, né? A gente vai pedir parte do projeto durante esse período aí, e aí vocês é importante estar fazendo. Pode falar, Valmir. Uma dúvida aqui, esse aí, tipo assim, as aulas vai ser que hora mais ou menos? Vai ser de noite? O horário é para ser esse horário que a gente sempre assiste às aulas, entendeu? Das 19 horas, o horário que a gente já tem na quarta-feira, que é o dia da nossa aula mesmo, né? Então, nossa aula já é na quarta, então eu não quero usar dia de outras aulas para não atrapalhar. Eu não pude porque eu estava vendo aula. Então, é para ser no dia da nossa aula, nesse horário. Para não chocar, entendeu? Isso que eu perguntei. Não, sim. A ideia é que não choque mesmo, é usar o nosso horário, beleza? Alguma dúvida mais, pessoal? Pode falar, Bernadette. O que eu queria saber, igual você falou aí que esse seminário é igual o passado, é porque eu sou da segunda turma.
Eu Ok. gostaria de saber se esse seminário ele avalia somente essa disciplina ou as Não, demais. não, é integrado. O Todas. todas as disciplinas vão estar envolvidas. Os requisitos de programação são esses. Aí você vai ter o requisito lá de interface em homem-computador, vai ter os requisitos lá de programação de front-end, né? De front-end. Então, cada disciplina vai trazer, olha, eu quero que vocês me entreguem esse produto, eu quero que me entreguem esse produto. De programação, é um desses 3 produtos aqui, entendeu? Ah, sim, entendi. Aí, no É isso. dia do seminário, você faz uma apresentação completona. Aí você vai ter a apresentação que vai ser mais ligado à parte de comunicação e expressão, né? Que realmente vocês estão vendo agora, mas vai ter a apresentação do seminário. Vocês vão vender, e aí percebam, é aquela mesma ideia que a gente já começou. Vocês estão vendendo software. Vocês são os 5 fundadores dessa startup e estão lá para fazer as pessoas que não conhecem startup conhecer, olha, nossa empresa, esse aqui é o meu software, meu simulador de perfil que faz isso e faz aquilo. Beleza? Beleza. E as pessoas que vão estar assistindo, de repente, os pessoal de gestão pública, o tutor, ele tem que assistir e entender, entendi o que vocês fizeram, pô, bacana. A ideia é essa, que eles não são da área, têm que assistir e conseguir compreender, né? Os outros alunos que não estão fazendo trabalho, vocês entender como vocês trabalharam e o que foi entregue. Fechou? Algo mais, pessoal? Posso parar a gravação? Se disserem que não tem mais nada, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu paro a gravação e a gente encerra o nosso encontro de hoje. Cric, 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 cric. Carlos, a atividade que eu fiz para a turma 2, você vai usar ou não? Eu não lembro. Sim, vou Vai usar. usar? Sim, Aquela parecia, tá? dessa semana? Eu gostei da rota, do jeito que estava, eu comprei aqui, estamos igual. Então, vamos deixar, eu já explicar, então. Bora. Pessoal, a gente tem uma atividade para essa semana que vale meio ponto, e ela é justamente para vocês lerem este documento e depois vocês vão sintetizar ele nas palavras de vocês e colocarem algumas dúvidas. Essa é a atividade para a semana. Ou seja, é uma atividade que obriga a gente já montar a equipe e já entender o propósito do seminário na Beleza? primeira semana. Para não ficar com aquela história de lá no final, está na hora de fazer e já não dá mais tempo. Pode falar, Valmir. Então, no caso, é para montar logo os grupos já, de agora? Sim. É tipo, agora, hoje à noite já dormi sabendo quem é o grupo. A gente vai melhorando, Maria. É. Todo Certeza. mundo aprende sempre. Então é isso, né? Sem mais dúvidas, acho que dá para encerrar, que senão fica longo para quem for assistir Isso. novamente. Eu vou parar a gravação, pessoal. Parar a gravação.